Fala galera, beleza? Daniel Câmara aqui para mais um vídeo da nossa saga no YouTube. Hoje o 6º episódio do Lança Braba, que é aquele nosso quadro cheio de perguntas, respostas, sempre com muita ironia. Alguns lembretes para vocês. Em primeiro lugar, usem a caixa de comentários aí, sugiro que vocês falem sobre os temas que nós vamos conversar aqui hoje, são polêmicos, complexos, então fala aí o que você gostou, não gostou, entendeu, não entendeu, concordou, não concordou, fica à vontade, o ambiente aqui é livre para discussão e para o debate, sempre com muito respeito. Outro lembrete para vocês é que toda terça-feira, lá no meu Instagram, @dfcâmara, eu abro uma caixinha para vocês mandarem as perguntas que vocês gostariam de ver aqui nos próximos episódios. Também fica à vontade para mandar nos comentários do nosso vídeo aqui hoje os temas que vocês gostariam para os próximos episódios. Você pode fazer isso tanto no Instagram quanto agora na caixa de comentários desse vídeo. Dito isso, vamos lá! Pergunta 1. Qual a sua opinião sobre um cristão se relacionar, namorar no caso, com alguém não cristão? Olha, eu não acho muito saudável não, porque um cristão sério namora pensando em casar. E é muito difícil você imaginar um casamento, um relacionamento tão íntimo, dando certo a partir de duas visões de mundo tão diferentes. Eu acho isso muito estranho e na verdade não só sou eu que acho. As escrituras também demonstram uma estranheza com esse tipo de relacionamento. Você vai lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15 e vai ler o seguinte: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Basicamente, o cristão tem algumas convicções, alguns pressupostos, algumas confissões que são absurdas para o não cristão. Só para começo de conversa, a nossa fé é baseada no fato de que uma virgem engravidou, um morto ressuscitou e vai voltar voando do céu. É loucura para quem não acredita. Esse tipo de divergência é muito profunda e certamente vai gerar muita infelicidade no seu casamento. Há quem dê uma relativizada falando que no namoro com um cristão, um não cristão pode se converter. Só que as pessoas não mudam tão fácil assim, né? Eu namoro há quase 4 anos e a Carol continua atleticana. Imagine mudanças ainda mais radicais, mais profundas, que envolvem questões de fé. Não é sábio você apostar todas as suas fichas em algo tão imprescindível e tão importante para a felicidade e para a saúde do seu casamento. E pior, você pode se colocar numa armadilha, né? Porque não é nada incomum que um não cristão comece a namorar com uma pessoa cristã, para agradá-la começa a ir na igreja e tudo mais, mas depois do casamento larga esse compromisso de lado. Então, como eu não desejo esse tipo de desgaste para ninguém, eu não recomendo que uma pessoa cristã namore com uma pessoa não cristã, e a recíproca é verdadeira também. Pergunta 2. Qual seleção que nunca ganhou uma Copa do Mundo que está mais perto de ganhar pela primeira vez? Cara, de pronto eu diria Holanda e Portugal. Alguns motivos me levam a essa conclusão. Primeiro, são países que formam grandes gerações de jogadores com uma certa frequência. Segundo motivo, estes jogadores geralmente estão inseridos em um alto nível de competitividade. Terceiro motivo é que os dois países têm boas escolas de treinadores. Hoje a gente vê Portugal, tem o Jorge Jesus, Carlos Carvalhal, Fernando Santos, o próprio José Mourinho, que está um pouco defasado, mas mesmo assim muito vencedor. Na Holanda você tem grandes treinadores surgindo, você tem o Ten Hag, você tem o Peter Bosz, há pouco tempo atrás o Louis van Gaal, o Ronald Koeman, que está treinando a seleção, o próprio Frank de Boer, que está lá no Atlanta United, mas enfim, são treinadores que têm uma ideia de jogo definida, né, especialmente na Holanda. E o quarto motivo é que essas seleções têm um certo sucesso em torneios de seleções. A Holanda já foi campeã da Eurocopa, Portugal também, as duas foram semifinalistas de Copa do Mundo neste século, a Holanda finalista de Copa do Mundo nesse século, 3 vezes finalista de Copa do Mundo, então acho que essas duas seleções largam na frente. Nas Américas, bem atrás, eu diria que estão melhor colocadas para conquistar a Copa do Mundo pela primeira vez a Colômbia e o México, mas ainda assim muito atrás de Holanda e Portugal. Eu vou indicar naquela telinha final do Lança Braba um vídeo do Biratan Leal, um excelente canal esportivo, que ele fala justamente sobre isso com mais tempo, mais fundamentos, e também vou pedir para o pessoal do canal Corneta Ball, meus amigos o Matheus e o Bruno, que começaram inclusive, eu vou deixar o link na descrição, um conteúdo muito bom nesse começo de canal, vou sugerir para eles gravarem um vídeo sobre isso, que eles têm mais especialidade, mais conhecimento do que eu, para falar isso com mais fundamento. Pergunta 3 me fez fugir por algumas semanas, mas agora não tem mais jeito de fugir. Jesus tinha consciência que era Deus? Tenho dificuldades com essa dualidade humano e divino em Jesus. Cara, vamos lá, eu tô com a minha colinha das escrituras aqui, eu vou ler para vocês Filipenses 2, 7 e 8 e logo na sequência Lucas 2, 52. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cara, em outras palavras, Jesus, sendo completamente homem, viveu completamente a experiência humana, ou seja, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a comer sozinho,
e ele teve que aprender a se reconhecer e conhecer da maneira como a gente entende que um humano se conhece e reconhece. Ou seja, o bebê Jesus teve que passar por um processo de desenvolvimento até que soubesse que era Deus, vamos dizer assim, né? De uma maneira complexa, porque esse tema é um pouco viajado. Essa compreensão veio naturalmente à medida que Jesus crescia e se desenvolvia. Tanto que aos 12 anos, a gente vê lá em Lucas 2,49, Jesus já reconhecia e expressava claramente a sua natureza divina a outras pessoas. A gente tem aquele caso em que Jesus ficou em Jerusalém, numa viagem que a família dele fez, os pais perderam ele, encontraram ele no templo, e ele respondeu aos pais o seguinte, quando eles perguntaram, onde é que você estava? A gente estava te procurando. Ele respondeu o seguinte, por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Então, basicamente é isso. Vou deixar na tela final também do vídeo um vídeo de um amigo meu, o Cristiano Gonçalves, em que ele destrincha esse tema com um pouco mais de habilidade e tempo. Vou indicar também para vocês, deixar o link na descrição para compra, um livro de introdução à Cristologia. Chama Quem é Jesus? Do Gerald Bray, da Shed Publicações. Um livro excelente, não só pelo conteúdo, mas porque é pequenininho e é muito barato. Você precisa ter ele na sua biblioteca, fundamental. Então vou deixar a dica aqui para vocês. A quarta pergunta é bem direta. Cristão e armas. Bem, para surpresa de muitos, Jesus e os discípulos usaram armas em algum momento da vida deles. Lá em João 2,15, a gente vê Jesus usando um azorrague, uma arma, para expulsar cambistas que estavam transformando o templo em um mercado. Lá em Lucas 22,36, a gente vê Jesus orientando seus discípulos que arranjassem espadas, já que eles, como missionários, viajariam para lugares muito ermos e perigosos. Então, o simples fato de possuir uma arma não é um pecado. Mas aí vem a pergunta mais difícil. Por que ou em que situação seria justificável o cristão ter uma arma? Biblicamente falando, o uso seria para legítima defesa. O Código Penal, no seu artigo 25, ou seja, a nossa legislação pátria, diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E esse conceito vai bem na linha do que as Escrituras permitem. Repara bem, lá em Êxodo 22:2 diz o seguinte: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, aquele que o feriu não será culpado de sangue. Em outras palavras, a palavra de Deus não condena o uso de armas para impedir um assassinato ou estupro, que é especificado em outro texto lá de Deuteronômio 22. Contudo, presta muita atenção aqui, não existe nem na Bíblia, nem na nossa legislação, a previsão de legítima defesa da propriedade. Ou seja, se alguém pegar o seu celular na rua e você der um tiro nele, além de você estar cometendo um crime, você está cometendo um pecado. Então fique esperto. Cabe ainda ressaltar algumas coisas. Primeiro, não vai achando que aquilo que eu estou dizendo aqui te permite ir lá e comprar um fuzil. Nada disso. O cristão tem direito de possuir armas na medida em que a lei do seu país permite. Segundo, em nenhum caso as escrituras permitem que você use armas para constituir uma milícia paramilitar, como é feito lá na Venezuela e como grupos de extrema esquerda e extrema direita, você sabe muito bem de quem eu estou falando, tentam fazer aqui no Brasil. Então também fica esperto nesse ponto. Ou seja, não é pecado você ser desarmamentista, mas também não é pecado você ser armamentista nos termos que a Bíblia permite, nos termos que eu falei aqui. A quinta pergunta é mais leve, assim. Qual a sua história favorita dentro da literatura fantástica e por quê? Não é segredo para ninguém que eu sou um fã tardio, mas entusiasmado, de O Senhor dos Anéis de Tolkien. Para mim é fantástico a maneira como o universo é concebido, a história é muito bem contada, eu acho sensacional. Dentro da saga, o meu livro favorito é O Retorno do Rei. É disparado, é incrível. A minha subtrama favorita é a história do Aragorn, por vários motivos. Por ele ser herdeiro do Isildur, que não destruiu um anel e permitiu o retorno do Sauron, e por ele ter rompido com todo esse histórico familiar muito complexo e mostra como isso é dramático para ele ao longo da saga. Também pelo fato de ele ser um líder dentro da demanda ali da Sociedade do Anel, todo o papel que ele exerceu, e pelo fim dele, o retorno como rei de Gondor, para mim é sensacional. Sei que é muita nerdice, mas todos nós temos nossa cota de nerdice. Se você não está aproveitando, aí o problema é seu. Estou aproveitando a minha com gosto. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia. Se você gostou do Lança Braba e está assistindo pela primeira vez, assista os episódios anteriores, tem muita coisa boa lá também. E claro, dá uma moral, curta, comente como a gente combinou no começo do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho para ativar as notificações e, mais importante de tudo, compartilhe com quem você conhece, com quem você puder, para a nossa conversa ficar ainda mais participativa. Um abraço, até a nossa semanal, segunda-feira, 8 horas da noite, e que Jesus te abençoe.